Carolina fechou os olhos e respirou fundo antes de entrar na sala de reuniões. Aquilo era o presente. Do outro lado da mesa de vidro, Felipe ajustava a gravata com o mesmo sorriso provocador de 10 anos atrás. Só que agora, ele não era apenas o rival da faculdade. Agora ele era seu chefe, e o que ela tentava esquecer tinha acontecido 3 dias antes, quando ela foi incapaz de resistir e o beijou. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre coragem, vulnerabilidade, amores que desafiam o controle e finais que nos ensinam que sentir não é fraqueza, é força. Aos 28 anos, Carolina Mendes tinha construído uma reputação impecável na Dinamis Consultoria. Analista sênior, sempre a primeira a chegar e a última a sair, ela transformara o controle em arte. Cabelos castanhos sempre presos em um coque perfeito, ternos bem cortados, postura ereta. Cada detalhe da sua vida profissional era milimetricamente planejado. Filha de uma costureira e um mecânico, Carolina cresceu entendendo que nada na vida vinha de graça. Aos 12 anos, já ajudava a mãe com as contas da casa, organizando recibos em uma caderneta velha. Na adolescência, trabalhou como balconista aos fins de semana para pagar os livros. Faculdade foi com bolsa integral, conquistada através de noites em claro, estudando enquanto outros se divertiam. Cada conquista havia sido planejada, cada passo calculado com precisão cirúrgica. Não havia espaço para improvisos em sua vida. Não havia espaço para falhas. E definitivamente não havia espaço para sentimentos descontrolados. Naquela manhã de terça-feira, Carolina organizava relatórios quando sua chefe, Sandra, apareceu em sua mesa. O escritório ainda estava silencioso. Eram apenas 7h15 da manhã. Carol, preciso que você me acompanhe no evento da Associação Comercial amanhã. Vai ter gente importante e rumores sobre possíveis investidores interessados na empresa estão circulando há semanas. Carolina assentiu imediatamente. Eventos corporativos eram sua especialidade. Sabia exatamente como se portar, o que falar, como causar a impressão certa. Perfeito. Vou preparar um briefing completo sobre nossos projetos mais relevantes e uma análise detalhada do mercado atual. Isso mesmo, e Carol, vista algo que cause impacto. Primeira impressão é tudo, especialmente com essa possível mudança no ar. Naquela noite, em seu apartamento organizado como uma revista de decoração, Carolina escolheu um vestido azul marinho, elegante e sério. Nada chamativo, nada que pudesse ser interpretado como inadequado. Controle. Sempre controle. Havia aprendido cedo que sua competência era sua única moeda de valor. O evento acontecia no Grand Hotel Plaza, o mais luxuoso da cidade. Carolina chegou pontualmente às 7 da noite, cumprimentou as pessoas certas com o aperto de mão firme que havia praticado, fez os contatos necessários com o sorriso profissional que aperfeiçoara. Estava em seu elemento, navegando entre empresários e executivos, com a naturalidade de quem havia estudado cada movimento. O salão principal era majestoso, lustres de cristal que refletiam dourado nas paredes, mesas decoradas com arranjos florais que custavam mais que seu salário mensal, garçons circulando com champanhe em taças que tilintavam suavemente. Carolina conhecia aquele mundo, mas sempre como observadora cuidadosa, nunca como participante nato. Havia estudado cada pessoa importante que estaria ali, memorizado nomes, empresas, projetos recentes. Preparação era sua arma secreta contra a insegurança. Estava conversando com o diretor de uma multinacional sobre tendências de mercado quando sentiu um arrepio familiar subir pela espinha. Era a mesma sensação que tinha na faculdade quando sabia que alguém específico a observava durante as apresentações. Foi quando ela o viu. Felipe Andrade estava do outro lado do salão, conversando desenvoltamente com um grupo de investidores. Mais alto do que ela lembrava,
Devia ter pelo menos 1,85 m agora. Ombros largos que preenchiam um terno de alfaiataria impecável, cabelos escuros levemente bagunçados de propósito, como se tivesse passado a mão por eles enquanto pensava em algo complexo. Tinha aquele mesmo ar de quem sabia exatamente o efeito que causava, aquela confiança natural e irritante que sempre fizera Carolina querer provar que ele estava errado. O estômago dela se contraiu violentamente. 10 anos. 10 anos desde a formatura, desde as discussões acaloradas em sala de aula, desde aquela tensão não resolvida que sempre pairou entre eles como uma tempestade prestes a desabar. Felipe a viu no mesmo instante, como se tivesse um radar interno para localizá-la. Seus olhos se encontraram através do salão lotado e ele sorriu. Aquele sorriso lento e provocador que sempre a irritava profundamente. Carol? Carolina Mendes? Ela se virou forçando um sorriso profissional e esperando que sua voz soasse firme. Felipe, que surpresa inesperada. Surpresa boa, espero. Ele se aproximou com aquela caminhada confiante que ela lembrava, estendendo a mão. Você está linda. O tempo foi generoso com você. Carolina apertou a mão dele, sentindo a mesma eletricidade irritante de sempre, como se houvesse corrente elétrica onde suas peles se tocavam. Obrigada. Você também está... bem. Mas sempre direta ao ponto. Felipe riu, e o som era exatamente como ela lembrava. Algumas coisas realmente nunca mudam. E outras mudam completamente, ela rebateu, observando o ambiente luxuoso ao redor. O que você está fazendo aqui? Última coisa que soube. Você tinha seguido para o exterior depois da formatura. Segui, é verdade. Voltei recentemente. Digamos que surgiram oportunidades interessantes por aqui. Oportunidades que valiam a pena explorar. Havia algo no tom dele que Carolina não conseguiu decifrar completamente. Uma intensidade por trás das palavras casuais, como se houvesse camadas de significado que ela ainda não conseguia alcançar. Antes que pudesse perguntar mais, Sandra apareceu ao seu lado. Carol, preciso que você conheça algumas pessoas. São da diretoria do Grupo Andrade. Com licença, disse, puxando Carolina pelo braço com a urgência de quem sabia que oportunidades não esperavam. Pelo resto da noite, Carolina tentou se concentrar nas conversas de trabalho, mas constantemente sentia o olhar de Felipe sobre ela. Era como se houvesse uma conexão invisível entre eles, um fio tenso que vibrava toda vez que ele estava por perto. Cada vez que se virava, ele estava em seu campo de visão como um fantasma elegante do passado que insistia em não desaparecer. Durante uma conversa sobre fusões e aquisições, ela o flagrou observando a forma como ela gesticulava ao explicar um conceito complexo. Durante outra, sobre inovação tecnológica, notou como ele sorria discretamente quando ela fazia uma observação particularmente afiada. Era desconcertante e familiar ao mesmo tempo. Já era quase meia-noite quando Carolina decidiu ir embora. Havia cumprido todos os objetivos profissionais da noite, feito os contatos necessários, plantado as sementes certas. Pegou sua bolsa no guarda-volumes e se dirigiu aos elevadores. As portas do elevador estavam se fechando quando uma mão elegante as impediu. Felipe entrou no elevador com a naturalidade de quem tinha todo o tempo do mundo. Coincidência interessante, disse ele, apertando o botão do térreo. Tenho certeza absoluta, Carolina respondeu, olhando fixamente para os números que desciam, tentando ignorar o perfume masculino dele, que trouxe de volta memórias de debates acadêmicos e tensão mal resolvida. Você está brava comigo por alguma coisa específica, ou é só o charme natural da Carolina Mendes? Carolina se virou para encará-lo, sentindo a velha irritação familiar subir como maré. Não estou brava. Estou trabalhando. Algumas pessoas levam isso a sério, Felipe. Ah, claro. A Carolina perfeita, sempre focada, sempre no controle total da situação. E qual exatamente é o problema disso? Nenhum problema. Felipe se encostou na parede do elevador estudando o rosto dela. Só acho curioso como você transformou o medo
em metodologia perfeita. As portas do elevador se abriram no térreo, mas nenhum dos dois fez movimento para sair. Medo de quê, Felipe? Perguntou Carolina, virando-se para encará-lo completamente, sentindo a velha vontade de debater com ele. De sair do roteiro, de não saber exatamente o que vem depois, de perder o controle por 5 minutos e descobrir que o mundo não acaba. Você não me conhece, Felipe, não conhece mais. 10 anos é muito tempo. Talvez você tenha razão. Ele deu de ombros. Mas eu conheço aquele olhar. É exatamente o mesmo de 10 anos atrás, quando você ficava furiosa porque eu questionava suas respostas prontas e organizadas. Carolina sentiu o rosto esquentar, exatamente como acontecia na faculdade. Minhas respostas sempre estavam corretas. Nem sempre. Ele sorriu com aquela segurança familiar. E isso te incomodava profundamente. Ainda incomoda pelo que vejo. As portas começaram a se fechar novamente. Felipe colocou a mão no sensor, mantendo-as abertas. Está tarde, disse Carolina, saindo finalmente do elevador com passos rápidos. Carolina. Ela parou no meio do lobby luxuoso, mas não se virou. Foi genuinamente bom te ver. De verdade. Ela assentiu brevemente, sem olhar para trás, e se afastou com o coração batendo num ritmo que não conseguia explicar, sentindo os olhos dele em suas costas até sair completamente do hotel. Na manhã seguinte, Carolina chegou mais cedo que o habitual. O encontro com Felipe havia mexido com ela de um jeito inexplicável. Estava revisando contratos quando Sandra apareceu, agitada. Carol, temos uma situação. O sistema do prédio travou, e a sala de reuniões do 10º andar ficou trancada por um tempo com alguns convidados do evento de ontem. Quem está lá dentro? Felipe também estava. Os outros conseguiram sair por uma rota de emergência, mas ele permaneceu porque estava em uma ligação importante. O coração de Carolina disparou. 2 horas depois conseguiram abrir a porta. Felipe estava sozinho, mexendo no celular. Você ficou mesmo? Carolina perguntou antes de perceber que a preocupação tinha escapado na voz. Felipe ergueu o olhar e deu um meio sorriso cansado. Fiquei. Precisava terminar a ligação. Carol, você pode acompanhar o Felipe até a recepção? Disse Sandra. Carolina e Felipe caminharam em silêncio até o elevador. Parece que elevadores são nosso destino, disse Felipe. Carol, sobre ontem à noite, não há nada para falar. Eu fui grosso. Não deveria ter falado sobre medo, sobre controle. Não é da minha conta. Carolina o olhou surpresa. Obrigada. É que você sempre me tirava do sério na faculdade. Ainda tira. Por quê? Porque você é intensa. Quando acredita em alguma coisa, é com tudo. E isso me impressionava. Felipe, nós sempre fomos óleo e água. Não faz sentido ficarmos remoendo o passado. E se não fosse sobre o passado? Como assim? E se não fosse sobre o passado? Ele disse mais baixo. E se fosse sobre agora, sobre quem nós nos tornamos? Carolina percebeu algo no olhar dele que não existia na época da faculdade. Não era provocação, era vulnerabilidade. Antes que pudesse pensar, antes que o controle voltasse, ela se aproximou e o beijou. Foi um beijo intenso, carregado de 10 anos de tensão não resolvida, de uma atração que nenhum dos dois havia admitido. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Felipe começou. Carolina puxou o ar, tentando recuperar o chão. Foi um impulso, e a gente não deve misturar isso com trabalho. Ela passou por ele com pressa, mas por dentro sabia que não era só impulso. Era a parte dela que ela fingia não ter. Carolina passou a semana tentando esquecer o beijo. Mergulhou no trabalho, ficou até tarde, evitou qualquer lugar onde pudesse encontrar Felipe. Na sexta-feira, Sandra chamou toda a equipe para uma reunião urgente. Pessoal, tenho uma notícia importante. A negociação que vinha acontecendo há meses foi concluída. A Dinamis passa a fazer parte de um grupo empresarial com presença nacional e projetos internacionais. Ela fez uma pausa, como quem mede o impacto.
O Grupo Andrade assumiu o controle da Dinamis, e o novo diretor executivo chega em alguns minutos. Carolina sentiu um arrepio gelado. Andrade. Não podia ser coincidência. A porta se abriu. Felipe entrou vestindo um terno cinza impecável, exalando confiança natural. Seus olhos encontraram os de Carolina imediatamente. Bom dia a todos. Sou Felipe Andrade e, a partir de hoje, serei o diretor executivo da Dinamis. Carolina sentiu o mundo girar. Ela havia beijado seu novo chefe, um herdeiro milionário que controlava sua carreira. Felipe continuou falando sobre planos de expansão, mas Carolina não conseguia se concentrar. Gostaria de conversar individualmente com os analistas sêniores. Carolina Mendes. Poderia começar na segunda-feira, às 9 da manhã? Todos olharam para Carolina. Ela assentiu. Quando a reunião terminou, Felipe se aproximou. Podemos conversar em particular? Não acho apropriado. Como colegas de trabalho. Só isso. Carolina o seguiu até uma sala menor. Eu não sabia que você trabalhava aqui, disse Felipe. E eu não sabia que você era... Isso. Isso o quê? Rico. Poderoso. Meu chefe. Felipe suspirou. Carol, sobre o elevador. Não aconteceu nada. Aconteceu sim. E precisamos deixar claro que isso não vai interferir no trabalho. Foi um momento fora do lugar, e eu não quero que isso vire assunto dentro da empresa. Felipe respirou fundo, com os olhos firmes nela. Para mim, não foi um erro. Mas eu entendo o que você está tentando proteger. Lapso de julgamento. O termo é irrelevante. Para mim, foi real. Só isso. Felipe, você é meu chefe agora. Esta conversa é inadequada. Você tem razão. Vamos manter tudo profissional. Carolina se dirigiu à porta. Carolina. Ela parou sem se virar. Por mais que isso complique tudo, eu não me arrependo do beijo. As 2 semanas seguintes foram um teste de autocontrole. Felipe manteve-se impecavelmente profissional, tratando Carolina como os outros funcionários. Paradoxalmente, isso a irritava mais. Na reunião individual, Felipe foi direto e objetivo. Você tem potencial para muito mais. Gostaria de propor sua promoção para gerente de projetos especiais. Carolina ficou em choque. Por quê? Pelos seus méritos profissionais. Sua dedicação, capacidade analítica, liderança natural. Os números falam por si só. As pessoas vão achar que tem motivos pessoais. Felipe a encarou seriamente. Nunca seria antiético o suficiente para misturar vida pessoal com decisões de negócio. Essa promoção é baseada no seu desempenho. Se não se sente confortável, posso indicar outra pessoa. Não. Eu aceito. Ótimo. A partir de amanhã, você terá seu próprio escritório. Nos dias seguintes, Carolina descobriu um Felipe diferente do esperado. Ele chegava cedo, conhecia cada projeto, tratava todos com respeito genuíno. Uma tarde, Felipe apareceu na porta do escritório dela. Ainda aqui, são quase 10 da noite. Terminando o relatório do projeto Martinelli. Posso entrar? Carolina assentiu. Você não precisa provar nada trabalhando até às 10 da noite todos os dias. Não estou tentando provar nada. Carol, posso falar com você como alguém que se preocupa? Carolina parou de digitar. Você está se matando de trabalhar. Isso está virando obsessão. Por que você se importa? Porque eu me importo com você. Como pessoa, como profissional, como alguém que já significou algo para mim. Felipe, nós não podemos ter esta conversa. Por que não? Somos adultos. Podemos conversar sobre sentimentos. O que você quer de mim? Honestidade. Admitir que há algo aqui, mesmo que não possamos fazer nada agora. E se eu admitir, o que muda? Talvez nada. Talvez tudo. Talvez paremos de fingir e comecemos a descobrir o que realmente sentimos. Carolina ficou em silêncio. Você me assusta, disse finalmente. Por quê? Porque com você eu não consigo manter o controle, ela confessou. E eu passei a vida inteira acreditando que controle era a única forma de não me machucar. Felipe se inclinou para a frente. E se o controle não fosse tudo o que você precisa?
No sábado, Carolina esbarrou com Felipe no supermercado. Ele estava com jeans e camiseta, sem a aura executiva. Oi, disse ele. Oi. Caminharam lado a lado por alguns minutos. Você cozinha? Perguntou Carolina. Aprendi por necessidade. Morei sozinho em Londres por 5 anos. Por que voltou? Meu pai teve um infarto. Me fez perceber que estava fugindo das responsabilidades. Se arrepende? Não. Mas às vezes sinto saudade da simplicidade. Carol, quer tomar um café, como pessoas normais? Carolina hesitou. Só um café. Prometo não falar de trabalho. 30 minutos depois, estavam sentados numa cafeteria pequena e aconchegante no centro histórico, longe do centro empresarial. Fale sobre Londres, disse Carolina, mexendo distraidamente o açúcar no café. Foi genuinamente libertador, Felipe respondeu, olhando pela janela. Pela primeira vez na vida, eu era simplesmente Felipe, não o herdeiro de nenhum império. Trabalhei numa consultoria pequena, dividia apartamento com 2 colegas, pegava metrô todos os dias como qualquer pessoa normal. Por que decidiu voltar? Felipe sorriu com tristeza. Meu pai teve um infarto moderado. Não foi grave, mas me fez perceber que estava fugindo das responsabilidades. A empresa, os funcionários que dependem de nós, a vida real que havia abandonado. Só se arrepende de ter voltado? Não. Mas às vezes sinto saudade daquela simplicidade, de ser apenas mais um profissional tentando se destacar pelo próprio mérito. Carolina o observou, notando pequenas rugas que indicavam responsabilidade prematura. Você não é nada do que eu esperava. O que esperava? Um herdeiro distante, frio, que não pisaria no chão da empresa de verdade. Felipe riu genuinamente. Lamento desapontar suas expectativas negativas. Não desapontou. Complicou tudo. Como assim? Carolina respirou fundo. Seria mais fácil se você fosse exatamente o que eu imaginei. Eu manteria minha vida organizada sem precisar repensar nada. E agora? Agora não sei mais o que sinto. E isso me aterroriza. Felipe estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. Carol, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. 10 anos atrás, na cerimônia de formatura, eu tinha planejado te procurar depois. Tinha escrito uma carta ridiculamente longa, comprado flores brancas, ensaiado cada palavra. Ia te confessar que você mexia comigo mais do que eu queria admitir, que discutir apaixonadamente com você era literalmente a parte favorita dos meus dias, que queria descobrir quem nós poderíamos ser, além daquela rivalidade acadêmica. Carolina sentiu o peito apertar dolorosamente. O que aconteceu para você não fazer isso? Te vi conversando animadamente com aquele rapaz alto do direito depois da cerimônia. Vocês pareciam íntimos. Ele conseguiu te fazer rir de um jeito que eu nunca havia conseguido. Automaticamente, assumi que era tarde demais, que eu tinha perdido completamente minha chance. Rodrigo? Carolina quase riu da ironia. Felipe, ele era gay assumido, e meu melhor amigo desde o primeiro ano. Literalmente nada mais. Felipe fechou os olhos em autorrecriminação. Eu tirei conclusões sem perguntar. Carolina sorriu de leve, sem crueldade. Você sempre foi rápido demais para decidir sozinho. Ficaram em silêncio, absorvendo o peso do que poderia ter sido diferente, das oportunidades perdidas por mal-entendidos e orgulho. E agora? Perguntou Felipe. Agora é complicado. Você é meu chefe. As pessoas vão falar. E se eu não fosse seu chefe? E se houvesse uma forma de contornar isso? Você faria isso? Carol, eu esperaria 10 anos de novo se fosse necessário, mas desta vez não vou deixar o orgulho decidir por mim. Carolina sentiu os olhos marejarem. Eu tenho medo. De quê? De não ser boa nisso. Em relacionamentos, em sentir, em não ter controle. Felipe tocou a mão dela. E se descobríssemos juntos, sem pressa, sem pressão? Seria loucura. Seria, mas talvez seja a loucura certa. Na segunda seguinte, Felipe chamou Carolina para uma reunião. Conversei com o conselho.
A partir do mês que vem, vou assumir a presidência do grupo e Sandra voltará para a direção executiva. Isso significa que não serei mais seu chefe direto. Ainda haverá hierarquia, mas com várias camadas entre nós. Por quê? Porque quero ter a chance de descobrir o que somos juntos, sem que você se preocupe com ética profissional. Felipe. Carol, sei que é assustador. Para mim também é. Mas não consigo parar de pensar em você. E se não der certo? E se der? Ela o encarou vendo nele a mesma vulnerabilidade que sentia. Eu não sei como fazer isso, como me permitir sentir sem perder o chão. A gente aprende juntos, um dia de cada vez. Carolina respirou fundo. Tudo bem, mas devagar e sem garantias. Sem garantias, só possibilidades. Carolina estava organizando os últimos detalhes da apresentação para um cliente importante quando Felipe apareceu na porta do escritório dela, batendo suavemente na moldura como havia se tornado seu hábito. Pronta para a reunião mais importante do mês? Perguntou ele, consultando o relógio elegante no pulso. Quase terminando, só mais 2 minutos para revisar os números finais e confirmar as projeções. Felipe se sentou na cadeira em frente à mesa dela e a observou trabalhar com a concentração intensa que havia aprendido a admirar profundamente. Nos últimos meses, eles haviam construído algo sólido e genuinamente respeitoso. Jantares ocasionais que começaram como discussões de trabalho e se transformaram em conversas pessoais, caminhadas no parque aos domingos, beijos cuidadosos e descobertas diárias sobre quem realmente eram quando não estavam se protegendo. Carolina ainda lutava diariamente contra a necessidade obsessiva de controlar cada aspecto da vida, mas estava aprendendo gradualmente que amar não significava necessariamente perder o controle. Significava escolher conscientemente confiar em alguém que valia todos os riscos. Pronto, disse ela finalmente, fechando o laptop com satisfação. Acho que temos uma proposta irresistível. Felipe se levantou e a beijou suavemente, um gesto que havia se tornado natural e confortável entre eles. Como foi sua reunião matinal com os japoneses? Melhor do que eu esperava, sinceramente. Eles aprovaram nossa proposta de expansão para o mercado asiático. E como foi sua apresentação para a multinacional alemã? Extremamente produtiva. Conseguimos fechar finalmente o contrato que estávamos negociando há meses. Caminharam juntos até o elevador, discutindo detalhes do dia de trabalho, com a naturalidade confortável de quem havia encontrado um ritmo próprio e funcionalmente harmônico. Carol, disse Felipe quando as portas do elevador se fecharam. Obrigado, genuinamente obrigado por tudo. Por quê? Por ter coragem suficiente para arriscar. Por confiar em mim apesar de todos os seus medos justificados. Por me deixar te conhecer de verdade sem todas as defesas que você construiu ao longo dos anos. Carolina sorriu apertando a mão dele com carinho genuíno. Obrigada a você, Felipe, por ter paciência infinita. Por esperar eu aprender devagar que nem tudo na vida precisa ser milimetricamente planejado para dar certo. As portas do elevador se abriram no térreo. O mesmo elevador onde tudo havia começado de forma tão inesperada e assustadora. Nosso elevador, brincou Felipe como havia se tornado tradição carinhosa entre eles. Nosso elevador, concordou Carolina, e pela primeira vez em muito tempo não sentia nenhum medo do que poderia vir depois. Não porque tinha controle absoluto sobre o futuro, mas porque havia escolhido confiar na pessoa certa para descobrir esse futuro junto. Às vezes, o amor verdadeiro surge exatamente nos lugares mais inesperados e inconvenientes. E às vezes, a maior coragem que podemos demonstrar não está em manter o controle absoluto sobre tudo, mas em escolher deliberadamente perdê-lo pela pessoa que vale todos os riscos possíveis.